se a lei da atração realmente funcionasse da forma como te ensinaram, você já estaria vivendo uma realidade completamente diferente. Pensa comigo, quantas vezes você já visualizou? Quantas vezes você já afirmou? Quantas vezes você já sentiu com toda a força do seu peito aquilo que deseja, mas ainda assim olha para a sua vida e vê o mesmo padrão se repetindo? O mesmo tipo de relacionamento que não funciona? O mesmo teto financeiro que você nunca consegue ultrapassar? A mesma sensação de que algo está faltando, de que você está sempre quase lá, mas nunca chega. Talvez você já tenha se perguntado, será que o problema sou eu? Será que eu não estou fazendo direito? Será que eu não mereço? E aqui está algo que preciso te dizer desde já. O problema não é você. O problema é que existe um mecanismo invisível operando na sua vida que ninguém te explicou. Um mecanismo que está muito mais profundo do que pensamento positivo, muito mais sutil do que visualização e muito mais poderoso do que qualquer afirmação que você possa repetir em frente ao espelho. Eu não estou aqui para te dizer que a lei da atração não funciona. Ela funciona, mas funciona de uma forma que a maioria das pessoas não compreende. E enquanto você não compreender essa camada invisível, você vai continuar atraindo exatamente aquilo que você não quer. Não porque você pensa nisso, mas porque você é isso. Porque existe uma frequência emocional, um padrão subconsciente, uma identidade oculta dentro de você que está emitindo um sinal o tempo todo. E esse sinal não tem nada a ver com o que você diz que quer. Tem a ver com o que você acredita ser verdade sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o que você merece e sobre o que é seguro para você receber. Ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente o que está acontecendo. Você vai descobrir por que aquilo que você deseja continua distante, mesmo quando você faz tudo certo. Você vai aprender a identificar os sinais de que existe uma parte sua trabalhando contra o que você diz querer. E mais importante, você vai entender como alinhar a sua frequência interna com aquilo que você realmente deseja atrair. Não através de truques ou técnicas rasas, mas através de um processo profundo de reconhecimento, integração e transformação. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mexer com algo dentro de você, pode trazer à tona memórias, padrões, medos que estavam escondidos, e isso é bom, porque o que está escondido está no comando, e só o que é visto pode ser transformado. Vamos começar pelo que a maioria das pessoas entende como lei da atração. Você pensa no que quer, você visualiza, você sente como se já tivesse, você age como se, você repete afirmações e o universo, de alguma forma mágica, conspira a seu favor e entrega exatamente o que você pediu. Simples, não é? Então por que não funciona? A resposta está em algo que raramente é dito. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E aqui está o detalhe cruel. O que você é não é o que você pensa que é. O que você é, no nível mais profundo, é a soma de todas as crenças invisíveis, de todos os medos não resolvidos, de todas as memórias emocionais que moldaram a forma como você se vê e como você vê o mundo. Você pode querer abundância com toda a força da sua mente consciente, mas se no fundo, lá onde você nem consegue acessar facilmente, existe uma criança que aprendeu que dinheiro é perigoso, que sucesso atrai inveja, que ser visto é ser atacado, então não importa quantas vezes você repita, eu sou próspero. A frequência real que você emite é a frequência dessa criança assustada. E o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você emite. Ele responde à sua frequência emocional dominante. E essa frequência não está nas suas palavras, está no seu sistema nervoso. Está na forma como o seu corpo reage quando você imagina ter mais dinheiro. Está na tensão que aparece quando você pensa em ser visto. Está na culpa sutil,
que surge quando você considera a possibilidade de ter mais do que as pessoas ao seu redor. Olha só, eu quero que você faça um exercício mental comigo agora. Fecha os olhos por um instante, se puder, e imagina que você acabou de receber uma quantia grande de dinheiro. Não fantasie, sinta. O que acontece no seu corpo? Alegria ou uma pontada de medo, uma sensação de isso não pode ser real, uma preocupação com o que os outros vão pensar, uma voz interna dizendo você não merece isso? Percebe? Esse é o sinal. Esse desconforto sutil, essa tensão quase imperceptível é a sua frequência real. E é isso que você está atraindo. A maioria das pessoas está tentando manifestar a partir da mente consciente. Mas a mente consciente representa apenas uma fração minúscula do que você é. A maior parte de você está operando no subconsciente. E é lá que mora a verdade. É lá que estão os padrões que você herdou da sua família, as crenças que você absorveu quando criança, os traumas que você nem lembra mais, mas que moldaram completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro, com amor, com sucesso, com visibilidade. E aqui está o pulo do gato. A lei da atração não é sobre atrair coisas de fora para dentro. É sobre alinhar o que está dentro de você. É sobre tornar consciente o que é inconsciente. É sobre integrar as partes de você que estão em conflito. Porque enquanto uma parte sua quer crescer e outra parte sua acredita que crescer não é seguro, você vai ficar preso num loop eterno de quase conseguir e voltar para o mesmo lugar. Pensa comigo. Quantas vezes você já começou algo com empolgação e depois sabotou? Quantas vezes você já esteve perto de um avanço e de repente fez algo que destruiu a oportunidade? Quantas vezes você já sentiu que estava prestes a dar o próximo passo e algo dentro de você travou? Isso não é falta de força de vontade. Isso não é preguiça. Isso é o seu subconsciente te protegendo de algo que ele aprendeu a interpretar como perigo. Deixa eu te dar um exemplo real. Tem uma mulher que eu conheci, vamos chamar ela de Mariana. A Mariana sempre quis empreender. Ela tinha ideias brilhantes. Ela era criativa, inteligente, cheia de potencial. Mas toda vez que ela começava um projeto, algo acontecia. Ela adoecia, ou surgia um problema familiar, ou ela simplesmente perdia o interesse. E ela não entendia por quê. Ela achava que era azar, que o universo estava contra ela. Mas quando ela começou a investigar o que realmente estava acontecendo, ela descobriu algo surpreendente. A mãe dela tinha tentado empreender anos atrás e tinha falido. E a memória emocional daquilo, o estresse, a vergonha, a sensação de fracasso, tinha ficado gravada na Mariana. E sempre que ela se aproximava do sucesso, o sistema nervoso dela ativava um alarme. Cuidado, isso é perigoso, você vai se machucar, volte para a segurança. Percebe? Não era que a Mariana não queria, era que uma parte dela, uma parte profunda e invisível, estava fazendo o trabalho dela proteger. E até ela reconhecer isso, até ela olhar para essa parte com compaixão, até ela ressignificar aquela memória emocional, ela ia continuar sabotando. E isso acontece com todo mundo, de formas diferentes, mas acontece. Tem gente que sabota relacionamentos porque no fundo não acredita que merece ser amado. Tem gente que sabota dinheiro porque associa riqueza com caráter ruim. Tem gente que sabota visibilidade porque aprendeu que ser visto é ser julgado. E tudo isso está operando fora do alcance da mente consciente. Você não decide isso, você nem percebe, mas está lá comandando. Então, o primeiro passo, o verdadeiro pulo do gato da lei da atração, é parar de tentar manifestar coisas e começar a investigar quem você está sendo. Começar a perguntar, qual é a minha frequência emocional dominante? O que eu realmente acredito sobre mim mesmo? O que eu acredito sobre dinheiro? O que eu acredito sobre amor? O que eu acredito sobre sucesso? E não a resposta automática que você dá. A resposta verdadeira, a que aparece quando você está sozinho, cansado, vulnerável.
aquela voz interna que diz você não é bom o suficiente, as coisas boas não acontecem para pessoas como você. Você precisa se esforçar demais para conseguir o que outros conseguem com facilidade. Essas crenças são como raízes invisíveis. E enquanto elas estiverem lá, não importa quantas flores você tente plantar na superfície, elas não vão vingar, porque a raiz está envenenada. Agora, eu quero te mostrar os sinais de que você está operando a partir de uma frequência desalinhada. Os sinais de que existe uma parte sua trabalhando contra o que você diz querer. E eu vou te dar 7 sinais, 7 padrões que aparecem quando há uma incoerência interna. Presta atenção, porque provavelmente você vai se reconhecer em pelo menos alguns deles. O primeiro sinal é a repetição. Você continua atraindo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de situação. Talvez o cenário mude, as caras mudem, mas o padrão é o mesmo. Isso não é coincidência. Isso não é azar. Isso é um padrão subconsciente se expressando. É a sua frequência interna criando a mesma realidade externa de novo e de novo, tentando te mostrar algo que você ainda não viu. Pensa numa pessoa que sempre atrai parceiros emocionalmente indisponíveis. Ela pode mudar de cidade, mudar de círculo social, fazer terapia, ler livros, mas o próximo relacionamento é a mesma coisa. Por quê? Porque existe algo dentro dela que se sente seguro com a distância emocional. Talvez ela tenha aprendido na infância que amor é condicionado, que proximidade é sufocante, que ela precisa merecer atenção. E enquanto essa programação estiver ativa, ela vai continuar escolhendo inconscientemente pessoas que reforçam essa crença. O segundo sinal é a autossabotagem. Você está indo bem, as coisas estão fluindo e de repente você faz algo que destrói tudo. Você briga sem motivo. Você deixa de responder uma mensagem importante. Você desiste de um projeto no meio. Você faz uma escolha que você sabe que não é boa, mas faz mesmo assim. E depois você se pergunta, por que eu fiz isso? Por que eu estraguei tudo de novo? Isso acontece porque existe uma parte de você que não acredita que você pode sustentar aquele nível de sucesso, de felicidade, de amor. É como se você tivesse um termostato interno. E quando a temperatura sobe demais, quando você se aproxima de algo que está além do que você acha que merece ou do que você acha que é seguro, o sistema dispara e te puxa de volta para a zona conhecida, mesmo que a zona conhecida seja ruim, porque o cérebro prefere o que é familiar ao que é bom. O terceiro sinal é o esforço excessivo. Você sente que precisa se matar de trabalhar para conseguir qualquer coisa, enquanto vê outras pessoas conseguindo com mais facilidade. E você pensa, o que há de errado comigo? Por que para mim é tão difícil? Isso geralmente vem de uma crença de que você não é suficiente, de que você precisa compensar algo, de que o seu valor depende do quanto você produz, do quanto você se sacrifica. E enquanto você operar a partir dessa frequência de escassez e insuficiência, as coisas vão continuar sendo difíceis. Porque você está emitindo um sinal de luta, de esforço, de não sou o suficiente. E o universo devolve exatamente isso. O quarto sinal é a incapacidade de receber. Alguém te faz um elogio e você desconversa. Alguém te oferece ajuda e você recusa. Alguém te dá um presente e você se sente desconfortável. Você tem dificuldade de aceitar o que é bom. E isso é um bloqueio enorme, porque a lei da atração não é só sobre pedir, é sobre estar aberto para receber. E se você tem um bloqueio no receber, não importa o quanto o universo te ofereça, você vai rejeitar. E aqui está algo profundo. A dificuldade de receber geralmente vem de uma crença de que você não merece, de que você precisa dar mais do que recebe, de que receber te coloca em dívida. Tem gente que inconscientemente associa receber a
com perder a autonomia, com ser controlado, com ser devedor. E então essa pessoa passa a vida inteira dando, servindo, se sacrificando, mas nunca permitindo que o fluxo retorne. E aí ela olha para a vida dela e vê escassez. Mas a escassez não está lá fora. Está na incapacidade dela de abrir as mãos e receber. O quinto sinal é o conflito interno. Você quer uma coisa, mas ao mesmo tempo tem medo dela. Você quer ser visto, mas tem medo de julgamento. Você quer dinheiro, mas tem medo de virar uma pessoa superficial. Você quer um relacionamento, mas tem medo de perder a liberdade. Esses conflitos são como estar com um pé no acelerador e outro no freio. Você não vai a lugar nenhum, ou vai, mas devagar, com muito atrito, com muito desgaste. E a maioria das pessoas nem percebe que está em conflito. Porque uma parte do conflito está no consciente e a outra no inconsciente. Conscientemente você quer crescer. Inconscientemente você acredita que crescer vai te afastar das pessoas que você ama, vai te tornar alvo de inveja, vai te colocar em risco. E enquanto essas duas forças estiverem puxando para lados opostos, você vai ficar parado. O sexto sinal é a relação tóxica com o desejo. Você sente culpa por querer mais. Você sente que é errado desejar coisas boas para si mesmo. Você foi ensinado que humildade é se diminuir, que espiritualidade é renunciar, que querer prosperidade é ser materialista. E aí você fica preso num lugar onde você nem consegue desejar plenamente. Porque o desejo vem acompanhado de culpa. E a culpa é um dos bloqueadores mais poderosos que existem. Entenda uma coisa. Desejar não é errado. Desejar é humano. Desejar é o motor da expansão. O problema não é o desejo. O problema é a vergonha que você sente por desejar. E enquanto você carregar essa vergonha, você vai sabotar qualquer coisa boa que se aproximar de você. E o sétimo sinal é o mais sutil de todos. A falta de coerência entre o que você diz e o que você sente. Você repete afirmações de abundância, mas por dentro você está tenso. Você visualiza sucesso, mas o seu corpo está em estado de alerta. Você fala de confiança, mas as suas ações demonstram medo. E o universo não lê palavras. Ele lê vibração, ele lê frequência. Ele lê o que você realmente é, não o que você finge ser. Percebe como todos esses sinais apontam para a mesma coisa, para a incoerência interna, para o desalinhamento entre o consciente e o inconsciente, entre o que você quer e o que você acredita que pode ter, entre quem você diz ser e quem você realmente se permite ser. E aqui está o que ninguém te conta sobre a lei da atração. Ela não é mágica, ela é espelho. Ela está o tempo todo te mostrando o que está dentro de você. Ela está revelando as suas crenças mais profundas. Ela está expondo os padrões que você carrega. E enquanto você não olhar para isso, enquanto você não reconhecer o que está operando nas sombras, você vai continuar atraindo a mesma realidade, porque você vai continuar sendo a mesma pessoa. Então o trabalho não é fazer a lei da atração funcionar. O trabalho é se tornar alguém diferente, alguém cuja frequência interna está alinhada com o que você deseja. Alguém que não só quer prosperidade, mas que se sente merecedor dela. Alguém que não só deseja amor, mas que acredita que é digno de ser amado. Alguém que não só sonha com sucesso, mas que se permite ocupar esse espaço sem culpa, sem medo, sem a necessidade de se sabotar. E como você faz isso? Como você muda a sua frequência interna? Como você reprograma o subconsciente? Como você integra as partes de você que estão em conflito? Primeiro, você para de fingir que está tudo bem. Você para de repetir afirmações vazias enquanto ignora o que você realmente sente. Você para de tentar enganar o universo com pensamentos positivos superficiais. E você começa a olhar para dentro com honestidade. Você pergunta:
O que eu realmente acredito? O que eu realmente sinto? Onde está o medo? Onde está a vergonha? Onde está a crença limitante? E você não faz isso para se julgar, você faz isso para se libertar, porque o que você não vê, você não pode mudar, e o que você nega continua te controlando. Segundo, você começa a investigar a origem das suas crenças. De onde veio a ideia de que você não é suficiente? Quem te ensinou que dinheiro é sujo? Quando você aprendeu que ser visto é perigoso, o que aconteceu na sua infância que te fez acreditar que você precisa se sacrificar para merecer amor? E aqui está algo importante. Não é sobre culpar ninguém. Não é sobre ficar preso no passado. É sobre entender. Porque quando você entende a origem de um padrão, ele perde o poder sobre você. Você percebe que aquilo não é uma verdade universal. É uma interpretação que você fez num momento de dor, de medo, de confusão. E você pode escolher uma interpretação diferente agora. Terceiro, você começa a dialogar com as partes de você que estão em conflito. Tem uma parte sua que quer crescer e tem uma parte sua que quer te manter seguro. E essas duas partes estão brigando e enquanto elas estiverem brigando, você vai ficar paralisado. Então você precisa sentar com essas partes. Você precisa ouvir o medo. Você precisa entender a resistência. Você precisa agradecer a parte que está tentando te proteger, porque ela não é inimiga. Ela está fazendo o melhor que pode com as informações que tem. E então você oferece uma informação nova. Você mostra para essa parte que crescer não é perigoso, que ser visto não significa ser atacado, que ter mais não significa perder amor. Você reeduca o sistema nervoso, você mostra para ele que o perigo que ele teme não existe mais, que você está seguro agora, que você pode expandir, e isso não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo de descamadas, de ir desarmando as defesas, de ir integrando as sombras. Mas cada vez que você faz isso, cada vez que você traz mais consciência para o que estava inconsciente, você muda a sua frequência. E quando você muda a sua frequência, você muda o que você atrai. Olha só, eu quero te contar a história de uma pessoa que passou por esse processo. Vamos chamar ele de Rafael. O Rafael sempre teve dificuldade com dinheiro. Ele trabalhava muito, era competente, mas nunca conseguia sair de um certo patamar financeiro. E ele tentou de tudo. Leu livros sobre abundância, fez visualizações, repetiu afirmações, nada mudava. Até que ele decidiu investigar o que realmente estava acontecendo dentro dele. E o que ele descobriu foi surpreendente. O pai dele tinha sido um empresário de sucesso. E na visão de criança do Rafael, o pai nunca estava presente. Estava sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre ausente. E o Rafael, sem perceber, tinha criado uma associação. Sucesso financeiro igual abandono afetivo. E então, toda vez que ele se aproximava de ganhar mais dinheiro, de ter mais sucesso, o sistema nervoso dele disparava um alarme. Cuidado, se você ficar rico, você vai virar igual ao seu pai. Você vai perder os relacionamentos, você vai ficar sozinho. E foi só quando ele reconheceu essa crença, quando ele olhou para ela e percebeu que era uma interpretação infantil, que ele conseguiu mudar, ele percebeu que ele não era o pai dele, que ele podia ter sucesso e presença, que dinheiro e amor não eram excludentes. E a partir do momento que ele integrou isso, que ele ressignificou essa memória emocional, as coisas começaram a mudar. Não porque ele estava fazendo afirmações diferentes, mas porque ele era uma pessoa diferente. A frequência dele tinha mudado. E isso é o que eu quero que você entenda. A lei da atração funciona, mas não da forma como te venderam. Ela não é sobre pedir ao universo e esperar que as coisas caiam do céu. Ela é sobre você se tornar uma versão de si mesmo que vibra na frequência daquilo que você deseja. Ela é sobre coerência interna. Ela é sobre integridade energética. Ela é sobre você não estar mais em guerra com você mesmo. Porque quando você está inteiro,
quando você está alinhado, quando não há mais conflito entre o que você quer e o que você acredita que pode ter, as coisas começam a fluir. Não porque você está forçando, mas porque você está permitindo, você está aberto, você está receptivo, você está vibrando numa frequência que naturalmente atrai aquilo que é correspondente a ela. Agora deixa eu te falar sobre algo que é absolutamente crucial e que quase nunca é mencionado. A diferença entre querer e estar pronto. Você pode querer algo com toda a força do seu coração, mas se você não está pronto para receber, você vai repelir. E o que significa estar pronto? Significa ter resolvido internamente os conflitos que fariam você sabotar aquilo quando chegasse. Significa ter expandido a sua identidade para incluir a versão de você que tem aquilo. Significa ter treinado o seu sistema nervoso para reconhecer aquilo como seguro, como natural, como seu, por direito. Pensa numa pessoa que quer um relacionamento saudável, mas que nunca teve um. Para ela, um relacionamento saudável não é familiar. Não é algo que o sistema nervoso dela reconhece como normal. Então, mesmo que ela atraia uma pessoa incrível, uma pessoa disponível, uma pessoa que quer estar com ela, ela vai se sentir desconfortável, vai sentir que algo está errado, vai procurar problemas onde não existem, ou vai criar distância, porque o sistema nervoso dela está programado para reconhecer drama, inconsistência, abandono. Isso é o que é familiar. E o cérebro ama o que é familiar, mesmo que seja doloroso. Então, estar pronto não é só querer, é ter feito o trabalho interno de tornar aquilo familiar, de expandir a zona de conforto para incluir aquilo que você deseja. E como você faz isso? Através da repetição de novos padrões, através da exposição gradual a situações que antes te deixariam desconfortável, através da prática de receber, através do exercício de se ver como alguém que tem, que é, que merece. E aqui está uma técnica poderosa que eu quero te dar. Toda vez que você sentir desconforto em relação a algo que você diz querer, não ignore, não tente empurrar para baixo do tapete. Sente com esse desconforto. Pergunte a ele: o que você está tentando me proteger? De que você tem medo? E ouve, porque a resposta vai estar lá. Pode vir como uma imagem, como uma memória, como uma sensação, como uma crença que você nunca tinha verbalizado. E quando você ouve, quando você reconhece, você começa a desmantelar. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que você está visualizando ter mais dinheiro e sente um aperto no peito. Em vez de ignorar e continuar forçando a visualização, você para. Você coloca a mão no peito. Você respira. E você pergunta para aquele aperto: o que você está tentando me dizer? E talvez a resposta seja: se você tiver dinheiro, as pessoas vão te usar. Ou, se você tiver dinheiro, você vai perder a sua essência. Ou, se você tiver dinheiro, você vai decepcionar as pessoas que não têm. Percebe? Essas crenças estão lá, operando, bloqueando, e você nem sabia. E a partir do momento que você sabe, você pode questionar. Você pode perguntar: isso é verdade? Realmente? Ou é só uma história que eu estou contando para mim mesmo? E na maioria das vezes é só uma história. Uma história que você herdou, que você absorveu, que você criou para dar sentido a uma experiência dolorosa. Mas não é a verdade. E quando você solta a história, você solta a crença. E quando você solta a crença, você muda a frequência. E quando você muda a frequência, você muda o que você atrai. Agora, eu quero falar sobre algo que pode parecer controverso, mas que é essencial. O papel do sofrimento na sua identidade. Tem gente que inconscientemente se identifica com a luta, com a falta, com o esforço, porque foi isso que deu significado à vida dela, foi isso que gerou empatia, foi isso que a fez se sentir forte, resiliente, merecedora. E aí, quando ela pensa em sair desse lugar, em ter facilidade, em prosperar,
algo dentro dela resiste. Porque se ela não está mais lutando, quem ela é? Se ela não está mais sofrendo, ela ainda é digna de atenção, de cuidado, de respeito. Isso é profundo e é mais comum do que você imagina. Tem pessoas que têm medo de serem felizes porque não sabem quem elas são fora do sofrimento. A identidade delas foi construída em cima da dor. E soltar a dor significa reconstruir a identidade do zero. E isso dá medo, muito medo. Mas aqui está a verdade. Você pode ser amado, respeitado e valorizado sem precisar sofrer. Você pode ser interessante sem precisar de drama. Você pode ser forte sem precisar de luta. Você pode ser profundo sem precisar de dor. E quando você percebe isso, quando você permite que a sua identidade se expanda para além do sofrimento, você abre espaço para uma versão completamente nova de você. Uma versão que não precisa da falta para se sentir digna. Uma versão que pode receber, celebrar, prosperar sem culpa, sem medo, sem a necessidade de voltar para o que é conhecido só porque é seguro. E aqui entra outro elemento fundamental, a sua relação com o tempo. A maioria das pessoas quer as coisas agora. E quando não acontece agora, elas desistem. Elas interpretam a demora como um não, como um sinal de que não é para ser. Mas a demora não é rejeição, a demora é preparação. É o universo, ou a vida, ou o campo quântico, ou como você quiser chamar, te dando tempo para você se tornar a pessoa que pode sustentar aquilo que você pediu. Porque se você recebesse agora tudo que você quer, sem ter feito o trabalho interno, você perderia, você sabotaria, você não teria estrutura emocional, psicológica, energética para manter. E aí você voltaria para o ponto de partida, mas com ainda mais frustração, mais decepção, mais prova de que você não consegue. Então, quando as coisas não acontecem no tempo que você gostaria, em vez de se frustrar, pergunte: o que eu ainda preciso aprender? Quem eu ainda preciso me tornar? Que crença eu ainda preciso soltar? Que medo eu ainda preciso encarar? Porque o tempo que você acha que está perdendo, você está, na verdade, usando para construir uma base sólida. E quando a coisa vier, você vai estar pronto. Você vai saber receber, manter, expandir. Agora eu quero te mostrar algo que é extremamente prático e que você pode começar a aplicar hoje. Algo que vai te ajudar a identificar onde está a incoerência interna e como começar a corrigi-la. Eu vou te dar 4 pilares de alinhamento, 4 áreas onde você precisa olhar e ajustar para que a sua frequência interna esteja coerente com o que você deseja. O primeiro pilar é a linguagem. As palavras que você usa criam realidade, não porque são mágicas, mas porque elas moldam a forma como você pensa, sente e age. E eu não estou falando só de afirmações. Estou falando da linguagem cotidiana, automática, que você usa quando não está prestando atenção. Como você fala sobre dinheiro, como você fala sobre trabalho, como você fala sobre relacionamentos, como você fala sobre si mesmo. Se você vive dizendo, eu estou quebrado, eu nunca consigo, para mim é sempre difícil, eu não tenho sorte, você está reforçando essas crenças. Você está literalmente treinando o seu cérebro para procurar evidências que confirmem essas afirmações. E o cérebro é muito bom nisso. Ele vai encontrar exatamente o que você mandar ele procurar. Então começa a observar a sua linguagem. E quando você se pegar dizendo algo limitante, para, respira e reformula. Não de uma forma falsa, forçada, mas de uma forma que abra a possibilidade. Em vez de eu nunca consigo, tenta eu ainda estou aprendendo. Em vez de eu sou péssimo com dinheiro, tenta eu estou melhorando a minha relação com dinheiro. Percebe a diferença? Uma fecha, a outra abre. O segundo pilar é a emoção. A emoção é a linguagem do subconsciente. É através da emoção que você programa ou reprograma o sistema nervoso. Então,
Então não adianta você dizer que quer prosperidade se toda vez que você pensa nisso você sente medo, culpa, tensão. Você precisa começar a associar emoções positivas com aquilo que você deseja. E como você faz isso? Através da prática deliberada de sentir. Escolhe um momento do dia, todos os dias, para você sentar em silêncio e sentir a emoção de já ter aquilo que você deseja. Não visualizar, sentir. Qual é a sensação de segurança financeira? De amor correspondido? De sucesso? De liberdade? E você mergulha nessa sensação. Você deixa o corpo experimentar, porque o corpo não sabe a diferença entre o que é real e o que é intensamente imaginado. E quando você treina o corpo para reconhecer essa emoção, ela se torna familiar. E o que é familiar se torna atraente. E o que é atraente, você atrai. O terceiro pilar é a ação. Você pode ter a crença certa, a emoção certa, mas se a sua ação não está alinhada, não vai funcionar. Porque a ação é a prova do que você realmente acredita. Você diz que quer um relacionamento, mas você não se coloca disponível. Você diz que quer sucesso, mas você não se candidata à vaga. Você diz que quer prosperidade, mas você não cuida do dinheiro que já tem. Percebe a incoerência? Então olha para as suas ações. Elas estão alinhadas com o que você diz querer ou elas estão reforçando a falta, a limitação, o medo e ajusta pequenas ações coerentes todos os dias têm um poder transformador enorme, porque elas vão construindo uma nova narrativa, uma nova identidade, uma nova frequência. E o quarto pilar é o ambiente. Você é profundamente influenciado pelo ambiente em que você está, pelas pessoas com quem você convive, pelos conteúdos que você consome, pelos espaços que você ocupa. Se você quer mudar a sua frequência, você precisa olhar para o que está ao seu redor e perguntar: isso está me elevando ou me puxando para baixo? Tem gente na sua vida que reforça a versão limitada de você, que te faz sentir pequeno, incapaz, insuficiente? Você precisa tomar uma decisão. Não necessariamente cortar todo mundo, mas criar distância, estabelecer limites, proteger a sua energia. Porque enquanto você estiver cercado de pessoas que vibram na frequência da escassez, da reclamação, da vitimização, vai ser muito difícil você sustentar uma frequência de abundância, de possibilidade, de criação. E o mesmo vale para o que você consome, o que você está colocando na sua mente. Notícias que te fazem sentir medo e impotência, conteúdos que reforçam crenças limitantes, ou você está conscientemente escolhendo o que alimenta a versão de você que você quer se tornar. Esses 4 pilares, linguagem, emoção, ação e ambiente, são a base do alinhamento. E quando você começa a ajustar cada um deles, você percebe uma mudança, não imediata, não mágica, mas real, gradual, sustentável. Você começa a se sentir diferente, a pensar diferente, a agir diferente. E as coisas ao seu redor começam a mudar também. Mas tem algo que eu preciso te dizer, e isso é importante. Esse processo não é linear. Vai ter dias que você vai se sentir incrível, alinhado, confiante, e vai ter dias que você vai sentir que voltou tudo ao que era antes. E tá tudo bem, isso faz parte, porque você está desmantelando anos, talvez décadas de programação, você está enfrentando medos profundos, crenças antigas, padrões enraizados. Não é fácil e não é rápido, mas é possível. E toda vez que você sentir que está voltando para trás, lembra, você não está voltando, você está espiralizando. Você está passando pelo mesmo tema, mas num nível mais profundo. E cada vez que você passa, você integra um pouco mais. Você solta um pouco mais. Você se liberta um pouco mais. Então, tem compaixão contigo mesmo. Não se cobre perfeição. Não se cobre linearidade.
Apenas continua olhando, continua sentindo, continua escolhendo. Porque cada escolha consciente que você faz, cada vez que você escolhe a resposta nova em vez da reação velha, você está reprogramando, você está mudando a frequência, você está se tornando alguém novo. E aqui está algo que pode soar estranho, mas que é verdade. Você não precisa saber como as coisas vão acontecer. Você não precisa ter o plano todo mapeado. Você só precisa estar claro sobre quem você quer ser e confiar que o caminho vai se revelar. Porque quanto mais você tentar controlar o como, mais você vai bloquear o fluxo. O universo, a vida, o campo quântico tem infinitas formas de te entregar o que você deseja. Formas que você nem consegue imaginar. Mas se você ficar preso na ideia de que só pode ser de um jeito, você vai perder todas as outras possibilidades. Então solta o controle, define a intenção, alinha a frequência e confia. Confia que se você está fazendo a parte sua, que é o trabalho interno, a parte externa vai se organizar. Não do jeito que você planejou, mas do jeito que é certo para você. E quando as coisas começarem a mudar, quando as sincronicidades começarem a aparecer, quando as portas começarem a se abrir, não questiona, não entra no será que eu mereço? Será que isso é real? Apenas recebe, agradece e continua, porque você trabalhou para isso, você se transformou para isso, você se tornou alguém que vibra nessa frequência. E agora você está apenas colhendo o que você plantou. E tem uma última coisa que eu quero te dizer. Uma coisa que talvez seja a mais importante de todas. Esse processo, esse trabalho de alinhamento, de transformação, de reprogramação, não é sobre chegar a um lugar e parar. Não é sobre manifestar tudo o que você quer e pronto, acabou. É sobre se tornar alguém que está em constante evolução. Alguém que não tem medo de olhar para dentro. Alguém que não tem medo de mudar. Alguém que entende que a vida é um processo de expansão infinita. Porque a verdade é que sempre vai ter uma próxima camada. Sempre vai ter um próximo nível. Sempre vai ter algo novo para integrar, para soltar, para compreender. E isso não é ruim. Isso é lindo. Isso é o que torna a vida interessante, profunda, significativa. Então não encare isso como uma correção, como se você estivesse errado e precisasse se consertar. Encare isso como uma jornada de autoconhecimento, de autodescoberta, de autotransformação. Uma jornada onde cada passo te leva mais perto de quem você realmente é. Não quem te ensinaram a ser, não quem você precisou ser para sobreviver, mas quem você é na essência. Quando todas as máscaras caem, quando todos os medos se dissolvem, quando você finalmente se permite ser inteiro. E quando você chegar nesse lugar, ou melhor, quando você começar a habitar esse lugar, porque é um processo contínuo, você vai perceber algo incrível. Você vai perceber que a lei da atração não é sobre atrair coisas. É sobre se tornar a versão mais autêntica, mais integrada, mais poderosa de você. E quando você é isso, as coisas vêm naturalmente. Não porque você está forçando, mas porque você está vibrando numa frequência que naturalmente atrai correspondências. Você atrai pessoas que vibram na mesma frequência. Você atrai oportunidades que estão alinhadas com quem você é. Você atrai situações que refletem o nível de consciência em que você está operando. E você percebe que você nunca esteve atraindo coisas. Você sempre esteve atraindo reflexos. Reflexos do que está dentro de você. Então, o pulo do gato da lei da atração é simples, mas profundo. Pare de tentar atrair. Comece a se transformar. Pare de tentar mudar o externo. Comece a mudar o interno. Pare de tentar convencer o universo. Comece a convencer a si mesmo de que você é digno, capaz, merecedor daquilo que você deseja.
E quando você faz isso, quando você realmente faz isso, não superficialmente, mas profundamente, tudo muda. A sua energia muda, a sua presença muda, a forma como você se relaciona com o mundo muda. E o mundo naturalmente começa a se relacionar diferente com você. Então eu te convido agora a fazer uma escolha. A escolha de parar de ser vítima da lei da atração e se tornar co-criador consciente da sua realidade. A escolha de parar de esperar que as coisas mudem e começar a mudar você. A escolha de parar de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. E eu sei que não é fácil. Eu sei que dá medo. Eu sei que você vai questionar, duvidar, resistir. Mas eu também sei que no fundo, bem no fundo, você sabe que isso é verdade. Você sabe que existe uma versão sua esperando para emergir. Uma versão que não tem medo de brilhar, de prosperar, de ser plenamente vista. E essa versão está chamando você. E ela vai continuar chamando até você responder. Então responde. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Porque você nunca vai se sentir completamente pronto. Responde agora. Comece agora. Olhe para dentro agora. Reconheça o padrão agora. Faça escolha diferente agora. Porque cada momento é uma nova oportunidade de reescrever a história, de mudar a frequência, de se tornar quem você veio aqui para ser. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você sente que essas reflexões te ajudam a enxergar o que precisa ser visto, talvez valha a pena continuar por aqui. Se inscreve no canal, porque eu vou continuar trazendo esse tipo de conversa, esse tipo de mergulho profundo, esse tipo de provocação amorosa que te empurra para a tua própria transformação. E se você quiser, deixe um comentário compartilhando o que esse vídeo te fez perceber. Porque às vezes, quando você coloca em palavras, quando você compartilha, o insight se aprofunda, a compreensão se ancora e a transformação se acelera. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está preso nos mesmos padrões, alguém que está tentando fazer a lei da atração funcionar sem entender o que realmente está acontecendo, compartilha, porque às vezes uma pessoa só precisa de uma perspectiva diferente, de uma luz nova, de uma palavra certa no momento certo para tudo começar a mudar. Então é isso. Você chegou até aqui, você ouviu. E agora a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o que você ouviu? Você vai continuar fazendo o mesmo? Ou você vai ter a coragem de olhar para dentro, reconhecer o que precisa ser reconhecido e começar a jornada de verdadeiramente se transformar? A escolha sempre foi e sempre será sua. E o poder também. O poder de mudar a frequência, de reprogramar a crença, de integrar a sombra, de se tornar inteiro, de atrair não através da força, mas através do ser, através da coerência, através do alinhamento, através da verdade de quem você realmente é. Então vai com coragem, vai com compaixão, vai com consciência e confia. Confia no processo, confia em você. Confia que do outro lado dessa transformação existe uma vida que você nem consegue imaginar ainda. Uma vida onde as coisas fluem, onde você não precisa lutar, onde você simplesmente é e sendo, você atrai, naturalmente, magneticamente, inevitavelmente. E essa vida não está distante, ela está logo ali esperando você se tornar a pessoa que pode habitá-la. Então se torna e observe a magia acontecer